Fala, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Senta que lá vem a história, roda a vinheta! Iuhu! Quem é que tá conosco hoje aqui? A Marvada, né? A Marvada. A Marvada tá com a gente aqui hoje. A Marvada vai contar a história e nós vamos reagir a essa história. Mas antes de mais nada, vai lá, segue a gente No Instagram. no Instagram. Qual que é o nosso Instagram, Marvada? Zion.cast. Segue lá, de acordo com os Vinícius, tem muito conteúdo top, cara. Ela tá me imitando, cara. Ela tá me imitando. Você tá me imitando, cara. Se você não segue a gente aqui no canal ainda, segue a gente aí, dê o Se like. inscreve, cara. Desculpa. Se inscreve no canal, por favor. deixa o seu É que like, eu sou novato nesse compartilha. negócio. Eu não entendi o que ele falou. Ah, você quer mandar a sua história? Tá aqui um e-mail aqui, ó. Videocastzion, @zionvideocast@gmail.com. Manda a sua história que a Marvada vai ler pra nós. Então, pode ser uma história engraçada, assustadora, Não. cabulosa, uma história espiritual, qualquer tipo de experiências que envolvam o mundo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que a gente vai contar a sua história aqui. Hoje a história, o David eu acho que ele não vai curtir muito. Opa, então eu vou gostar. Aproveitando que faz um pouco mais de uma semana a gente teve o Halloween, então a gente vai contar hoje uma Então isso aqui vai ser um história especial Halloween? Então tá. Essa história aqui é de uma irmã que é da missão. Ela teve essa experiência na missão. Quando ela estava servindo missão, tinha uma área que fechou. Era Elders. E aí mandaram ela para essa área junto com a companheira dela. A companheira dela era uma americana que tinha acabado de chegar no Brasil. Ela estava treinando essa americana. Então tá, as duas chegaram lá na área, chegaram na cidade, pararam em frente à casa nova. Elas se olharam uma para outra, se assustaram. Muito estranha essa casa. Por quê? A casa era enorme. Era uma casa assim enorme. Só para vocês terem noção, olha o que ela falou que tinha a casa. Uma varanda, um quintal cheio de árvores, quintal de lavanderia, 3 quartos, 2 banheiros, um corredor enorme, sala, cozinha, hall de entrada, lareira. Era o staff, então. Era uma casa enorme. Só que elas... Cara, tu foi falando, pra mim eu tava entrando numa das cenas do Resident Evil. Eu tava entrando no jogo aqui já, cara. Deve ser outra epidemia. Eu tenho que ir. É sério que a gente vai começar com isso mesmo? Tu já... Continua, Marvada. Mas elas não se assustaram por causa que a casa era tão grande. Elas se assustaram porque elas falaram que a casa parecia abandonada há 1000 anos. Tá piorando, cara. Não, elas acharam Diz a cidade ou estranho. não? Hã? Diz a cidade? Bah, ela não disse. Brooklynville. Não, a irmã não disse. Mas eu posso perguntar depois e colocar na descrição do vídeo. Pra quem quiser conhecer a casa. Tô brincando. Então, por que elas se assustaram? Porque a casa estava muito suja, as paredes estavam tudo sujas, tinha roupa jogada no quintal, tinha teia de aranha, cabelo por toda a casa. E elas tinham acabado de chegar na cidade, não conheciam nada, estavam abrindo área. Foram procurar um mapa, por quê? Como a viagem tinha sido muito longa... Tá, detalhe, A são cara sisters, tá? São sisters, chegaram numa cidade nova, Aí vocês uma veem como... casa enorme. Vocês vão ver como as sisters são corajosas. Porque aí eu nem parava na frente dessa casa aí. Era P-Day, né? Era o dia de preparação, mas como a viagem tinha sido muito longa, ela disse que elas já estavam quase na hora de sair pra trabalhar. Então elas não tinham muito tempo pra ficar limpando as coisas, elas só ajeitaram um pouco assim e Elas entraram? entraram, né? A casa delas, pô. Estão doidas essas sisters. Não tô entendendo nada. A casa era das sisters. Das sisters, Sim, por onde isso que eu elas falei iam que era o morar. staff. Elas foram morar numa casa abandonada. Elas estavam com a chave, elas iam... Elas deram a chave abriram, pra elas. elas abriram a área porque saíram o Elders, elas eram novas na área. Só disseram assim, ó, essa é a casa, deram o Pega a endereço, chave, essa aqui é a casa onde vai. vocês vão ficar. Ah, E elas ficaram super assustadas porque era uma casa, tipo... Tá louco, cara. Morar na casa dessa. Sabe Eu ligava que- pro presidente na hora. Sabe aquela cena de, tipo, quebrou o carro na frente de um... É, cara. Aqueles castelos mal assombrados. mal assombrado. Aqueles portão que abre sozinho. É, a mesma coisa aconteceu com elas. Só que elas... Tá, mas Imagina. Mas elas tinham chave, daí abriu o portão e entraram Sim, na casa. abriram, entraram, viram que a casa estava toda suja, Já tá dando começaram ruim. a procurar o mapa.
Já tá dando o mapa da um- cidade, né? Porque elas não conheciam nada, estavam abrindo a área ali, não conheciam nada. A hora Não que olhou tinha pro mapa. mapa, sumiu todas Não, as não tinha ruas. mapa, não encontraram mapa. Acharam o livro de área. O que tinha no livro de área? Nada. Tinha nada. Aí elas, e agora? Elas tinham. Estavam... Eu pensei que esse canal era pra Ai, incentivar ai. os jovens em pra missão. Mas a história. Não, o final é massa. O final é muito legal. Tá, vamos lá. Tá, vamos. Assista, continue assistindo. Vamos lá. Tá, elas saíram porque elas tinham um pesquisador que tinha dito pra ela que, que tinha um pesquisador, era a única coisa que elas sabiam. Então elas saíram procurando esse pesquisador na cidade, sem mapa da cidade, sem nada. Elas disseram que elas só simplesmente saíram andando. E elas foram orando, e jejuando, e orando, e aquela coisa, jejuando, orando, e até elas encontraram esse pesquisador. Conseguiram encontrar, e ela diz, relata aqui no relato, na carta dela, que foi só pelo espírito que elas conseguiram encontrar, porque ela disse que até a cidade, assim, não tinha nem muitas luzes, ela falou. Ah, gente, que isso, cara? Ah, que isso? Ela disse que quando eles ensinaram esse pesquisador, voltaram pra casa, as casas tremiam de adrenalina, assim, não de medo, mas de adrenalina, porque chegaram numa cidade nova, não conheciam ninguém, uma casa muito estranha, né, digamos assim, enfim. Mas elas arrumaram mais ou menos o que elas conseguiram e foram dormir. Até aí tudo bem? Não, Não, nada bem. não tem nada a ver até que hora. De noite, elas ouviram uns barulhinhos, assim, na casa, né? Mas, coisa da nossa cabeça, porque estão duas mulheres, né, sozinhas, numa Uma casa casa grande. gigante. Exatamente. Ah, cara, Depois gigante eu vou mostrar as sozinho, fotos cara. pra vocês. Gigantes, sozinhas. Eu durmo daqui. Sabe quando a gente dorme que a gente não deixa nenhum dedinho fora do cobertor? Se cobre tudo? Por que a gente faz isso, né? A gente se sente seguro assim. Não vai adiantar nada, né? É o medo de alguém puxar os pés, cara. Será? Então, apesar de tudo, naquela semana elas estavam com fé, de acordo com ela, de que tudo iria bem. E elas conseguiram até um batismo naquela semana, Ó. apesar de tudo. Chegou a semana seguinte, elas foram fazer divisão com outras sisters. E uma sisters, que ela intitula como M, ela achou melhor Não falar o não falar o nome. nome, que não morava naquela casa, estava fazendo divisão, né, Tá. com ela. Essa aí foi. Elas saíram pra ela, trabalhar, gente. voltaram pra casa e começou a ajudar elas a limpar. Porque ela disse pra vocês terem uma noção, elas demoraram 2 meses pra limpar a casa inteira, assim. Foi a Amy, David. Foi a Amy. Tô sentindo. Quando elas estavam limpando antes de dormir, essa sister encontrou um diário. Ah, não. Não. Ela abriu. E tinha umas coisas estranhas lá, Gente, se que eu você- não vou nem entrar em detalhes. Se você encontra um diário dentro Queima do na Queimado. hora. Você não lê, Na você joga lareira? fora. Tinha lareira? Ai, ai. Ah, cara. Então, aí viram que o diário tinha umas coisas muito estranhas. Elas pegaram, colocaram dentro de um saco de lixo e colocaram assim fora da casa, porque elas falaram, isso aí a gente não, não vamos jogar isso fora, eu não quero saber disso. Só que daí, o que aconteceu? Elas foram dormir e começou muito barulho na casa. E Quando elas estavam com voltaram, o um diário tava em cima sentimento da muito mesa! O diário tava em cima da mesa, David! Quando elas voltaram, o diário tava em cima da mesa, David! Naquela noite os Cara, eu não barulhos... gosto disso, eu não gosto disso. É sério. Não, vai ficar bom, presta atenção. Eu tô só pelo final, cara. Naquela noite os barulhos Bota na uma casa música pioraram. aqui. A hora que você editar o vídeo, tu bota aquela musiquinha. Não, Não bota não. Bota. Bota não. Então, no outro dia, as sisters, que elas estavam muito nervosas com aquilo, quase não dormiram, com um sentimento muito ruim de que tinha algo ruim naquela casa. Elas realmente estavam com aquele sentimento. Então, no outro dia, né, ela estava já com a companheira dela, a americana. Elas chamaram o irmão, tinha um irmão que morava do lado da casa delas, que era da igreja. Chamou eles e falou, irmão, a gente precisa dedicar essa casa. Precisa dedicar essa casa pra gente ficar aqui dentro, porque tem alguma coisa estranha nessa casa. Que coragem, né? Dedica que nós vamos continuar aqui dentro. Isso é coragem, isso é fé, meu amigo. Isso é fé no poder do sacerdócio. É isso que é. Eu Quando duvido dele de continuar na casa. Quando vocês descobrirem quem é a pessoa, vocês vão saber que é uma pessoa com bastante fé. Só pode. E então, chamaram o irmão, foi lá, ele fez a dedicação da casa. Ela disse que foi um dia muito difícil, porque elas choraram muito, elas ficaram muito ruins com aquilo, né? Angustiadas. Angustiadas, exatamente, angustiadas. Mas enfim, depois que elas dedicaram aquela casa, nunca mais ouviram nenhum barulho, todo o sentimento foi embora.
E elas terminaram de limpar aquela casa depois desses 2 meses. Ainda? Porque Tava foi na suja, semana cara. seguinte que elas dedicaram a casa, né? Mas levaram 2 meses ainda pra terminar. Caramba, pensa numa casa suja. Que missionários relaxados. Eu vou mostrar a foto, vou botar aqui na tela as fotos e vou mostrar pra vocês as fotos da casa, como ficou depois que elas limparam. Enfim, ela relata assim: nós transformamos uma área morta, devido à iniquidade, em uma área de muitos milagres e batismos. Posteriormente, no fim da última transferência, recebemos o apelido de Casa Celestial. E ela terminou com a frase: obediência exata traz milagres, iniquidade traz o inimigo. Uou! Nossa, cara, isso foi top, cara. Que massa. Isso foi muito Ela Que massa. massa. disse que depois que elas limparam a casa e começaram a ensinar muitas pessoas. Então não era real, então. Realmente, assim, estavam Tinha... fazendo alguma coisa que não era certo lá, né? Ó, a casa depois limpa. Vou botar aí na tela pra vocês. A casa Tá, depois esses limpa. missionários continuaram na Lareira, missão ou eles foram embora? corredor. Isso aqui foi o mais que elas conseguiram limpar. As paredes estavam pretas. Mentira que isso é o corredor. É? Mas Oi. nem a pau entra E nessa as casa. cortinas? Eu falei pra ela, né? Essas cortinas aí. Nossa, cara. E aqui é como elas limparam. Organizaram tudo, faziam planejamento e tal. E aí ela disse que veio... Quem é essa abençoada Quem é? que transformou a área, a casa, transformou tudo? Tem entrevista com ela aqui no canal. É a Eduarda. A minha irmã, Eduarda Silvério. A Duda, cara. Loureiro. A Duda. A Duda se demonstrou uma mulher corajosa demais. Cara, cada dia mais me surpreendo com ela. Primeiro ela bate num ladrão com o livro de Mormon. Cara, a Duda... Ela desarma o cara com o livro de Mormon. Pá, 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 pá. Tira a arma do cara. A Duda Chuva é- de pedra. Não é chuva de... Tiroteio. Chuva só, Não, né? chuva. Chuva. A quem teve tiroteio. Cara, a Duda, ela é uma pessoa, uma experiência viva de que a missão transforma. transforma. É isso aí. Porque quem conhecia a Duda antes, cara, pra mim já é inacreditável que ela ter passado por isso. Porque eu sou menos macho que ela agora. Eu não ficaria nessa casa. Ligaria pro presidente e dizia, presidente, não dá Não, pra não é ficar essa casa aqui não, Botafogo. Pode queimar. Cara, eu cheguei numa casa na missão que eu tive que arrumar muita coisa. Não tinha lâmpada na casa. Como é que os caras estudavam e faziam? Não tinha lâmpada. Tipo, cara, eles não tinham tampa no... Sabe aquela tampa do vaso? Pra você poder assento. sentar? O assento? Não tinha. Os caras faziam na louça. Eu falei, não, meu. Não tinha um ralo, não tinha muita coisa. Ah, cara, eu gastei a mesada inteira e falei, vai rapidinho no reembolso aí que eu vou arrumar essa casa aqui. E arrumei a casa. Só uma boca do fogão funcionava e só metade dela. Fogo era só na metade assim, ó. Então, Galera, vocês gostaram dessa história? Eu amei, cara. Eu só gostei pelo Eu final. achei muito massa. Os barulhos da casa eu já comecei a imaginar quais eram. Muito legal, tipo corrente arrastando. Tipo. cara, pra mim a frase que ela disse no final é... que resume tudo, né? Tipo, Sim. obediência, você ser obediente na missão, ser obediente aos mandamentos de Deus, vai trazer a paz mesmo em meio a uma casa que talvez você não ficaria normalmente. Mas elas moraram lá, fizeram muitas coisas boas na casa ainda. E isso fica de exemplo pra nós também, né? Porque Na nossa casa. é exatamente É, isso. Se você verdade. sente que a sua casa tá um inferninho, é só ser obediente. Não tá dando nada certo na tua casa, no teu trabalho. nas tuas Muita coisas? briga, Limpa muita tua gritaria, casa, limpa a sua Faz casa. ela celestial. E é isso aí. E, cara, quando tu falou de obediência, lembrei do recado que eu dei pro Eduardo Bon Giovanni, que tá indo pra missão. Que eu falei pra ele, submissão, cara, é um dos recados. Seja submisso, seja obediente. Faça tudo certinho, vai ter sucesso. Galera, deixa seu like nessa história, curte aí, compartilha com todo mundo. Obrigado, Duda, por ter mandado essa história pra nós, foi sensacional. Eu adorei ela. E, Muito mais admiração por ela agora. ó, no e-mail que tá aqui embaixo, qual que é o e-mail, Marvada? zionvideocast@gmail.com. E o Instagram é @zion.cast. Não perde que lá tem muita coisa legal também. Algum recado, David? Manda história engraçada. Falou!